O ex-vascaíno Gabriel Peck pode pintar no Palmeiras? Falo também sobre Flamengo versus Vasco. Deu a lógica, o Flamengo venceu e aumentou a freguesia do rival. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo sobre o Flamengo sobrando contra o Vasco da Gama. Vitória por 2-0 na noite desse sábado no Maracanã. Foi um passeio do rubro-negro. Placar de 2-0 nem mostra direito o que foi o jogo. No primeiro tempo, por exemplo, o Vasco mal conseguiu atacar. Os gols do Bruno Henrique, de pênalti na primeira etapa, e também do Everton Cebolinha na segunda etapa. Só para explicar, nos últimos 10 jogos entre os dois times são 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e 1 vitória apenas do Vasco. Dessa maneira, com esse resultado, o Flamengo pulou ou se manteve na primeira colocação, agora com 20 pontos. O Vasco ainda aparece na zona de classificação, em quarto lugar, mas bastante ameaçado. Isso porque o Cruz Maltino já tem um jogo a mais do que seus adversários e estacionou em 14 pontos. O Sampaio Correia, o Nova Iguaçu, o Maricá e o Fluminense ainda podem ultrapassar o Vasco nessa rodada, jogando o Cruz Maltino para fora da zona de classificação. Vale a lembrança de que a última rodada para o Vasco tem um desafio extremamente complicado contra o Botafogo. Só para completar algumas curiosidades do clássico. Uma imagem de uma torcedora do Vasco dormindo durante o primeiro tempo foi bastante repercutida. Outra imagem que chamou a atenção, Verratti e Léo Jardim, dois dos principais jogadores do Vasco, discutindo de forma ríspida. No final da partida, de novo, confusão entre atletas, dessa vez causada por conta de um passe do Wesley virando o rosto. O Coutinho não gostou, foi tirar satisfação. No final, em entrevista, o lateral direito do Flamengo pediu desculpas ao torcedor do Vasco. A ideia não era tumultuar o ambiente. Sobre o Palmeiras, o que há de verdade na história é de que Gabriel Peck, meio atacante, ex-Vasco, 24 anos de idade, pode virar reforço Cruz Maltino. Essa especulação surgiu durante a semana e dava conta de que o Palmeiras tinha negociações em andamento para a contratação do jogador, que vive o melhor momento da carreira. A temporada dele em 2024 foi espetacular. 41 jogos pelo Los Angeles pelo Los Angeles Galaxy, com 21 gols e 19 assistências. O cara participou de 40 gols em 41 partidas. Nunca o Peck havia feito tantos gols numa temporada, nem nunca havia dado tantas assistências. Temporada de estreia nos Estados Unidos foi próxima da perfeição, fazendo valer o investimento do Los Angeles Galaxy, que havia o comprado do Vasco na temporada anterior por 9 milhões e 300 mil euros. Mas a pergunta que você deve estar se fazendo é, tá bom, Nicola, mas o Peck vai ou não para o Palmeiras? Consultei uma fonte super importante e responsável dentro do Verdão, bem próxima à presidente Leila Pereira, que assegura que o Peck não faz parte dos planos do Palmeiras. Não existe negociação com esse jogador. Hoje o Palmeiras foca todos os seus esforços na aquisição de Vitor Roque, e a ideia é contar com um atacante de 19 anos de idade que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis ainda nessa janela de transferências, janela que se encerra em 28 de fevereiro. Fala por que o Pedrinho não demite esse incompetente do Santana. O Elion, deixa eu trazer alguns bastidores que ajudam a entender. O Marcelo Santana hoje é apenas um executor, ele é um negociador. Ele, ao contrário dos tempos, por exemplo, de Bahia, em que ele era presidente e tinha autonomia total, pelo Vasco, ele nem define quem vão ser os contratados, quem vão ser os reforços, tá? Essa definição passa muito pelos scouts e principalmente pelo Felipe Maestro. O Felipe é quem dá a palavra final, é o homem da confiança do Pedrinho. Então, o que o Marcelo Santana pode fazer é negociar. Aí você vai falar, tá bom, Nicola, então é por isso mesmo que eu acho que ele tem que cair, porque o Vasco não tem conseguido contratar. Mas aí ele esbarra muito na questão financeira. Hoje, há uma dificuldade gigante no Vasco em relação à grana. E até nos momentos em que o Vasco consegue fazer uma proposta um pouco melhor, aí pesa contra ele a desconfiança do mercado. Estava contando para vocês que o Vasco ele conseguiu igualar as propostas do Rony e também do Coelho, os dois jogadores que foram para o Galo. Mas tanto o Palmeiras quanto o Atlético Paranaense preferiram fazer negócio com o Galo do que com o Vasco por conta da fama que o Vasco criou nos tempos de 777, tá bom? Luiz Alberto Macedo Júnior. Luiz,
Rodada do Carioca até aqui não é das piores para o Vasco. Deixa eu abrir na tela. Estava mostrando agora há pouco o Campeonato Paulista. Hoje o Fluminense venceu o Nova Iguaçu e voltou a briga pela classificação para a próxima fase do Carioca, tá? Tabelas regionais estaduais, Carioca. Flamengo disparado na primeira colocação. Disparado não, porque o Volta venceu também, né? Mas vamos lá. Deixa eu abrir que é mais fácil ir falando e mostrando para vocês. Ó, tabela de classificação do Campeonato Carioca. Flamengo e Volta Redonda, 20 pontos cada. Muito legal a campanha do Volta Redonda, e mais uma vez com ótimos números. Madureira tem 15 na terceira posição, o Vasco se mantém em quarto com 14. É bem verdade que ele ainda... quanto acabou Maricá e Portuguesa Santista? Putz, o Maricá perdeu, então a rodada para o Vasco foi excelente. O Maricá com 12 pontos enfrentava a Portuguesa que tinha 7. Se o Maricá vencesse, ele iria para 15, ultrapassaria o Vasco e deixaria o Vasco fora da zona. Então o Maricá perdeu para a Portuguesa, o Vasco se manteve entre os 4. Só que ele vai para a última rodada contra o Botafogo, precisando vencer. Não dá nem para negociar um empate. Isso porque se ele empatar com o Botafogo, ele fica à frente do Botafogo, mas ele pode ser ultrapassado pelo Fluminense, pelo Sampaio Correia, pelo Nova Iguaçu, enfim, Campeonato Carioca vai para a última rodada super equilibrado, tá? Aqui os jogos da última rodada, Flamengo e Maricá, Vasco e Botafogo, Boa Vista e Volta Redonda, Nova Iguaçu e Madureira. E a Madureira também ainda corre algum risco, né? Sampaio e Portuguesa, Fluminense e Bangu. Fluminense é que tem, na teoria, uma vida um pouco mais tranquila, vai pegar o Lanterna e já rebaixar do Bangu na rodada derradeira do Campeonato Carioca. Classificam-se os 4 melhores, tá? Só para lembrar para vocês. O André Mendonça, Nicola, novidades em contratações no meu Vascão Maranhão é muito Vasco. André, sobre o Garré, até perguntei se o Marcelo Santana tinha ido lá para a Rússia. A resposta foi não. O que me contaram é que ele foi para... Ela estava falando sobre o Vasco, né? Então, assim, até fiquei na dúvida se o Marcelo Santana, que tinha ido à Turquia para vender o GB, depois tinha se mandado para a Rússia para negociar com o Krylia Sovetov a compra do Garré. A resposta é não. O que me contaram é que ele ficou mesmo na Turquia tentando resolver para ver se o GB ficaria, e o GB não ficou. Mas que ele tinha, por telefone, conseguido avançar com o Sovetov, não dava para cravar, mas que a negociação estava em um estágio bacana, tá? Uma semana importante, uma semana pesada, uma semana decisiva, hein? Então chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Comenta aqui o que você acha que vai acontecer amanhã, União Rondonópolis, lá em Cariacica, domingo em casa contra o Botafogo, contas do estadual, vou explicar para você o que está acontecendo, e também as contas da Copa do Brasil e os reforços que estão chegando. Vamos juntos? Então vamos embora, vamos para uma semana produtiva, assim espero, porque o que a gente viu sábado foi lamentável, né? Um time covarde, um primeiro tempo horroroso, em que tem a mão do técnico Fábio Carille. Eu não gostei quando no final do jogo ele explica que no intervalo ele conseguiu corrigir a bola longa que o Vasco fazia o tempo todo, fazendo essa transição por cima, esticando a bola, tanto que o Verratti ficou aborrecido, reclamou, discutiu com o Léo Jardim, ele trocou o Zuccarello e o Tietê de lado. Peraí, ele à beira do campo não consegue fazer essa correção? Ah, não dá, Fábio, o jogo é muito movimentado. Ok, mas aos 25 do primeiro tempo e do segundo tempo também, o jogo para. No Rio de Janeiro tem a parada técnica. Quando para, vem todo mundo. Rapaziada, olha aqui, esse chutão, essa bola longa, não dá. O Vasco não pode ficar nesse chutão. Puma, bota a bola por baixo, Zuccarello aproxima, Tietê troca de lado. Vem por dentro um pouquinho, Coutinho, vem receber essa bola. Verratti, vem um pouquinho mais para dar essa casquinha para saída pelo lado. Piton, aparece no lado esquerdo. Ele não pode consertar isso na parada técnica. Ele esperou ir para o intervalo. Pô, ele teve mais sorte do que juízo então, né? Porque se o Flamengo vai para o intervalo com 3-0, que não era nada demais, pelo volume, acabava o jogo. Pô, o Vasco voltou muito melhor no intervalo do jogo. Sim, mas podia ter voltado na parada técnica, dentro do primeiro tempo. Porque o que ele fez no intervalo, em 2 minutos ele corrigiria. Porque o Vasco não fez não cometeu esses erros depois da parada técnica. Começou o jogo já, bola longa, esticada, transição por cima, esquece. E o Carille vai morrer abraçado no tripé de marcação, é sério?
Ontem não, sábado, Cocão, Hugo Moura e Tietê. Aí saiu o Tietê e entrou o Paulinho. Aí depois ele, no desespero, foi abrindo. Aí tirou o Hugo Moura, botou o Payet. Mas sério? Se o estadual serve para avaliar que os nossos meias deixam muito a desejar, Payet e Coutinho, pela relação custo-benefício que está altíssima, que o Alex Teixeira e o Souza não são utilizados contra grandes ou pequenos, contra o Flamengo, o Alex Teixeira não entrar é um absurdo. Entrar o Jean Davi, não entrar o Alex Teixeira? Sei lá. E o Jean Davi? Ponto positivo, gostei da atuação do Lucas Freitas. Firme na zaga, ganhou todas, bem posicionado, saiu com cãibra. A entrada do Maurício Lemos também vai dar pedal. João Vitor deixa sempre um senão ali no meio, né, na corrida para trás. Então, assim, vejo algumas coisas que o Campeonato Estadual está mostrando, porque amanhã começa a Copa do Brasil, competição difícil, premiação milionária, que o Vasco quer ir longe, mas o principal vem ali na frente, que é Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, e eles vão começar a acumular. Jogar fim de semana brasileiro, meio de semana Sul-Americana, e o Vasco tem time para isso? Claro que está trazendo reforço, eu já vou falar aqui no vídeo, mas vai morrer abraçado na ideia de jogo de um tripé de marcação? Não dá para jogar com 2, não? Ou adiantar esse terceiro? O Tietê não está funcionando nessa função de terceiro. Campeonato estadual, tem alguma conta aí que torcedor que às vezes... E ontem nos grupos a galera estava reclamando, e alguns sem razão porque não estavam entendendo. O critério é o seguinte, pontuação tá igual, Vasco e Fluminense. Número de vitórias, 3-3. Saldo de gols, 3-3. Vasco está ganhando no Gol Pro, 12 contra 10 do Fluminense. Só que o Fluminense, e de forma errada, a federação tinha que mudar isso hoje, joga depois do Vasco, ou seja, o Vasco vai jogar com o Botafogo, ganha de 2-0. O Fluminense fala assim, cara, legal, preciso ganhar de 3-0. Preciso fazer um gol a mais. O Fluminense precisa fazer um gol a mais que o Vasco para classificar. E se o Madureira, que pega o Nova Iguaçu, também às 4, horário do jogo do Vasco com o Botafogo, ganhar, o Vasco está fora. Madureira ganha o Nova Iguaçu. O Vasco ganha o Botafogo de 2-0. O Fluminense ganha de 3-0 o Bangu, o Vasco está eliminado. Ah, o regulamento não, culpa do Vasco. Porque nos últimos 4 jogos, o time do Vasco ganhou apenas 2 pontos. Empate com Volta Redonda, derrota para o Fluminense, empate com Sampaio Correia e derrota para o Flamengo. Pô, na boa, podia perder ponto para o Sampaio Correia? E não podia, em 12, fazer 4 pontos, mesmo que vencesse Sampaio Correia, mas estaria numa melhor situação. Estaria jogando com a vantagem de um empate, por exemplo. Né? Ou jogaria com a vitória simples. Ganhou o Botafogo, não importa o que acontecer no Fluminense, porque o Vasco hoje teria 16 pontos. Bota mais 2 pontos na conta do Vasco. 16-14. Vasco ganha, acabou. Vai a 19. O Fluminense ganhou, foi 17. Legal, o Vasco está classificado. Agora não, o Vasco tem que ganhar, e aí secar o Fluminense depois, ou secar o Madureira, que aí pode entrar Vasco e Fluminense também. Uma vergonha, né? Chegar nessa fase, nesse momento. Mas a culpa é do Vasco também. Copa do Brasil, começa amanhã, vamos jogar em Cariacica, vai dar lotação, a galera vai comparecer em grande número, premiação de 1,5 milhão nessa fase, avançando 1.800.000, e aí vai avançando. Se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, como o time da Série A e o Fluminense também, e outros que estão na Série A nessa fase, como o Grêmio, quem bater campeão ganha 101 milhões de reais, porque a cada premiação, a cada fase, premiação aumenta. E só pode ganhar 101 milhões quem vem desde o início da competição. Só o título vale 77 milhões. Além da vaga na final da Supercopa do Brasil, para enfrentar o campeão do Campeonato Brasileiro, e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Só que para isso tudo acontecer, precisa reforçar. E o Vasco está trazendo 2 reforços. 2 atacantes, o argentino Benjamin Garri e o Lloyd Augusto. 2 jogadores que vêm para ser, o Garri para ser titular e o Lloyd para ser aquela composição de elenco. 2 velocistas, com números diferentes. O Benjamin Garri é um jogador que tem se machucado, algumas lesões, mas muscular ele teve uma grave há 1 ano. Tá? Outras foram pancadas, entorse tornozelo, joelho e tudo, mas é um jogador que tem técnica. Jogador que tem técnica, joga do lado do campo. O Nuno, português também, que o Vasco está de olho no Casapia, que é o 2º melhor jogador no quesito assistência no Campeonato Português, onde o Casapia é o 6º colocado. Isso aí eu fui estudar, tá, torcedor? Não vem com aquela história de, eu conheço, acompanho, mentira. Pouquíssimas pessoas acompanham o Campeonato Português e o Casapia, né? Mas eu fui olhar, fui estudar, fui ver.
Vi um bom jogador de potencial de lado de campo que faz exatamente a assistência para o Verratti. O Verratti, coitado, sofreu no clássico com o Flamengo e tem sofrido no Vasco. Ou bola longa, ou cruzamentos mal feitos. Ele tá ali brigando de todos os jeitos. A discussão com o Léo Jardim foi muito por isso também. O Garri tá chegando, o Lloyd tá chegando, mas depois que assinar, se apresentar, aí a gente fala, pô, novos reforços, porque eu já vi o Bruma para chegar, eu vi o Brian para chegar e não aconteceu. O Rony que disse que ia e não veio. Então eu prefiro esperar um pouquinho, mas espero que esses caras venham para exatamente ser um diferencial no Vasco da Gama. Galera, espero vocês no nosso Na Conta KTO, hein? Mais tarde, a partir de meio-dia, eu, você e o Rei Kraus, tem que aturar. Fiz uma aposta com ele e perdi. Eu vou sempre apostar no Vasco da Gama e aposto sempre em você ao nosso lado. Torcedor vascaíno, só uma vitória contra o Botafogo e por uma quantidade de gols interessante, o Vasco pode garantir aí uma classificação para as semifinais. O Vasco precisa fazer um gol a mais do que o Fluminense para poder se classificar para as semifinais. As equipes estão empatadas em ponto, quantidade de vitória, saldo de gols. E se caso o Vasco quiser se classificar para a semifinal, o Vasco precisa vencer por diferença de um gol do placar do Fluminense contra o Bangu. Então deixe sua opinião nos comentários sobre também a contratação de Garré. O jogador está fechado aí com o Vasco, deve chegar a poucos dias aí no Brasil para se apresentar e assinar contrato com o Vasco da Gama. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.